A paz, gente. Vamos orar então. Vamos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de estarmos reunidos, ó Deus, em volta, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Senhor, que é a nossa fonte, Senhor, de vida, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Nani, Senhor. Usa, Senhor, a Tua filha, Senhor, como instrumento em Suas mãos, ó Deus. E que nós possamos, Senhor, aplicar, Senhor, aquilo que temos aprendido de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A paz a todos, um momento especial na Escola Dominical hoje. Nós vamos falar do capítulo 5, que é um capítulo bem profundo, né? E muitas coisas maravilhosas nós vamos aprender hoje. E que o Senhor fale ao coração de vocês, né? Hoje nós vamos falar algo muito profundo do plano de Deus, do amor de Deus, né? E assim, é maravilhoso, né? Eu fiquei impactada, né? Alguns livros que o Will compartilhou com a gente, eu fiz algumas pesquisas, né? Pesquisei comentário da Helena Cabral, CPAD, gospel, enfim, um material assim bem abençoado que o Senhor nos proporcionou para trazer para vocês essa manhã. E o mais importante, que nessa manhã possamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus falar conosco, né? Que o Senhor tenha toda a liberdade de nos ensinar, né? Que possamos aprender a cada dia que o Senhor tem um plano especial para a vida de vocês, tem um plano especial para as nossas vidas, amém, queridos? Então, a nossa agendinha de hoje, nós vamos estudar o panorama do capítulo 5, recapitulando, e a explicação detalhada do capítulo 5. Pode seguir, Will. Então, o panorama do capítulo 5, nós vamos falar sobre a justificação pela fé e seus resultados. Aí nós vamos dividir do Romanos 5, do 1 ao 11. Nós vamos falar sobre a paz de Deus, acesso à graça, esperança da glória de Deus, o gozo das tribulações, o amor divino derramado em nós e o amor de Deus demonstrado a nós. Tudo em Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11. E por último, nós vamos falar por um homem o pecado e por um homem a graça. Romanos 5, do 12 ao 21. O homem em Adão, velho homem, condenação. O homem em Cristo, novo homem, salvação. Amém, queridos? Então tem muita coisa boa aí que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Pode passar, Will. E aí, recapitulando, né, que nem o Will causa, né, nas aulas anteriores o Will causa no recapitulando, né, Will? Então, é só um resuminho rápido falando sobre justificação da fé. Então, nós falamos a primeira abordagem de Paulo sobre a justificação da fé em Cristo Jesus foi no capítulo 1, do 16 ao 17. Aí eu já deixei separadinho aqui, só para a gente ler rapidinho para ganharmos tempo, tá bom? Então, Romanos 1, 16 e 17... diz assim, que é um versículo bem conhecido, o Marcolino também comentou, o assunto da epístola, justiça pela fé, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Segunda abordagem de Paulo, passa a demonstrar que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23, um versículo bem conhecido. E aí Paulo continua demonstrando que a justiça de Deus se alcança por meio da fé, crer, sem qualquer distinção entre judeus e gentios /gregos, para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Então tudo isso já foi falado na introdução que eu dei, capítulo 1, 2, 3 e o que o Marcos a gente vai fechar agora. Então, ele conclui que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, capítulo 3, 28, que eu também vou ler aqui, para nós ganharmos tempo só para concluirmos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então, a gente seguiu todos os capítulos até chegarmos no capítulo 5. Aí, o que o Marcos falou a semana passada, que apresenta os exemplos de justificação pela fé que foi Abraão e Davi, para dar sustentação à sua argumentação, que é o capítulo 4, do 1 ao 25. Ele trouxe exemplos de peso. Abraão, justificado pela fé, foi imputado. Davi, que fala no Salmo 32,
Então, assim, são coisas que já foi lá tratado nos capítulos anteriores, a gente só está, né, só recapitulando para a gente entrar no capítulo 5. Amém, queridos? Pode seguir, Will, por favor. Pode passar. E, né, aí como você pontuou aí, né, Nani? A gente sempre lembrar que o versículo, capítulo 1, 16 e 17 é como se fosse o texto áureo de Romanos, né? Se a gente fosse resumir... Já. Primeira coisa... E aí depois fala, universalidade do pecado do homem. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, todos pecaram. Então a gente vê nos capítulos anteriores o homem injusto diante de Deus, né? O homem pecador, o homem falho. Por ele mesmo ele não conseguia se salvar. A lei veio para apontar, mas aí vem tudo que nós já estudamos sobre a lei. Ela só mostrou as suas imperfeições como homem. Aí vem Jesus, perfeito, Cordeiro Imaculado, que foi oferecido por nós. Aí é coisa linda, né? Plano do Senhor aí, é benção. Mais alguma coisa, Wilson, quer comentar? Não, era só isso mesmo, para eles lembrarem que 16 e 17 do capítulo 1 aí é o nosso texto áureo. Como não falar desse, né? Não tem como não falar desse versículo, né, Will? Né? É muito profundo e impactante para as nossas vidas. Sim. De tudo que nós estudamos até aqui, aí vem a explicação detalhada do capítulo 5, os benefícios da justificação. Aí, quando nós falamos sobre justo, sobre justificação, sobre justo, livre da condenação. Então, até então a gente foi falado nesses capítulos anteriores sobre o pecado, estudo da glória de Deus, deu exemplo de homens de fé, antes da lei, que foram justificados, enfim. E agora a gente vai verificar benefícios dessa justificação. Então, Paulo ele já começa o capítulo 5 já falando sobre esses benefícios. Aí eu vou pedir para um abençoado ler, está bem no rodapé aqui, que é os versículos-chave nesse início aqui da explicação, os benefícios da justificação. Quem pode ler? Capítulo 5, do 1 e o 2. Está bem aqui na telinha, gente. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Queridos, é benção, né? O trabalhar de Deus é lindo na nossa vida. E quando nós falamos de benefícios, aí a gente vai... eu falo por mim, trabalho numa empresa, o Will, o Marcos, quem já trabalha, quando você entra numa empresa, você tem alguns benefícios que a empresa te proporciona. Então, além de você ter o seu salário, você vai ter alguns benefícios, que é convênio médico, vale refeição, vale alimentação e outras coisas, né? E aí eu fiquei pensando, olha como Deus é maravilhoso. Quando você crê, se você entrega a sua vida para Deus, você ganha muito mais. E aí você tem benefícios, além da salvação, além da justificação, e tem outras doutrinas, regeneração, santificação, enfim. Mas aqui nós vamos falar do benefício da justificação. O que ela nos traz? O que você, quando crê em Jesus, mediante a fé, o que você ganha? Primeiro, paz com Deus. Paz em Deus. Não é algo momentâneo. E os cristãos, pela fé adquirida, né, adquirem a paz com Deus por intermédio de Jesus. Quem pode ler para mim? Filipenses, que é Paulo falando, né, sobre essa paz, 4:7. Até a pastora leu ontem. Que a gente até cortou e voltou, ela já lendo esse versículo ontem, dessa paz que adquirimos paz com Deus através da fé em Cristo. Quem achou pode ler aí, deixa Deus usar aí, os abençoados, hein? Cadê os irmãos que estão na trincheira aí, né, Will? Quem achou pode ler, gente, um de cada vez. Filipenses 4:7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Queridos, é a paz. Imagine Paulo, ele falou que da paz com Deus, aí vai lá em Filipenses,
falando sobre essa paz, que é uma paz que o mundo não vai entender. Eu falo, até quando a pastora estava falando ontem sobre essa paz, eu lembrei que quando eu passei, né, por aquele processo todo, eu vou só abrir um parênteses aqui, viu, Will, rapidinho, falar dessa paz que excede qualquer entendimento humano, que quando você passa por um momento que a gente ainda vai falar, momento difícil da nossa vida, às vezes você espera alguma coisa, mas a nossa paz vem de Deus, o nosso consolo vem de Deus, né? Eu vou falar mais para frente sobre isso. Então, essa paz, querido, é essa paz que o Senhor dá para você. Essa paz, querido, que no próprio versículo diz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aonde essa paz está guardada? Em Cristo Jesus. E essa paz nós adquirimos através da fé em Cristo Jesus. Por meio da fé, os cristãos são declarados justos, livres da condenação. E nós temos agora um novo relacionamento com Deus. Antes nós éramos injustos diante do Senhor. Nós estávamos, digamos assim, em pecado. Por nós mesmos não conseguiríamos se justificar diante de Deus. Mas agora, através de Cristo Jesus, através da justificação e seus benefícios, paz com Deus, um novo relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos e passamos a ser amigos de Deus através de Jesus Cristo. Então, é um relacionamento renovado com Deus. Seguindo, acesso à graça pela fé. Por Cristo e pela fé, os cristãos recebem a graça de Deus. Quem pode ler Efésios 2:18? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Queridos, então, acesso à graça pela fé. Aí eu estava estudando até no próprio, né, comentário, a Bíblia, enfim. Acesso, aproximar-se. Então, querido, aproximamos da graça de Deus através de Jesus. O Senhor nos apresentou para Deus, né? Acesso, apresentado, aproximado de Deus. Então, esse acesso pela graça, pela fé. E em Efésios mesmo fala que a graça, queridos, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é o dom de Deus, nós não podemos esquecer. Queridos, então temos agora uma nova posição em Cristo, que possibilita o acesso à graça de Deus e nos torna filhos. Porque por Ele, por Jesus, nós temos esse acesso à graça, pela fé. E aí também, no primeiro paz com Deus, nosso novo relacionamento com Ele. Depois vem acesso pela graça, pela fé, intimidade com Deus. Então a gente tem esse acesso. Eu fiquei imaginando assim, pensando nesse acesso, que até então a gente, por exemplo, tinha um muro que nos impedia de ter esse acesso. De repente Jesus veio, quebrou esse muro, fez uma ponte, falou: agora vocês podem ir, pode falar com o Pai, pode buscar a presença dEle, pode ter acesso à presença dEle. Falem através de mim, através do meu nome, em meu nome com o Pai. Então, queridos, é acesso a essa graça, esse favor imerecido, que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus para a sua vida, para a sua família, queridos. Seguindo aqui sobre esperança da glória de Deus. Glória a Deus por isso. Então, mais um benefício dessa justificação. O crente exulta a conquista da justificação. Queridos, depois de todos esses benefícios, glória a Deus. Paz com Deus, acesso à graça pela fé, esperança da glória de Deus. Por participar da glória de Deus, plena convicção da nossa vida eterna, da salvação, e por participar do seu reino. Céu, lugar da habitação de Deus. Aí eu fiquei pensando, né, falando com Deus, falando: Senhor, como que eu vou conseguir descrever a tua glória? Quando nós somos dessa esperança, é algo futuro, é você esperar em Deus, porque ainda o louvarei. É esperar na presença do Senhor, é esperar nele, é por ele que nem Paulo fala. Essa é a esperança que vem do Senhor. E essa glória de Deus, que é algo assim, vida eterna, plano eterno para nós, mudança, muita coisa, céu, lugar, habitação de Deus. Aí eu buscando aqui, falando com o Senhor, lembrei de um versículo
Eu sei que assim, não vai descrever, mas a gente vai poder ter uma ideia dessa glória, dessa presença de Deus, desse acesso ao Pai, acesso à sua habitação, digamos assim. Apocalipse, capítulo 4, eu vou ler para nós ganharmos tempo. Então, Apocalipse, capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, só para a gente pensar nessa glória. Aí João escreve assim, da visão que ele teve: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. E aí, continuando no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 12, falando sobre adoração, falando sobre glória, aqui fala sobre adoração nesse momento, e diz assim: que grande voz diziam: digno é Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. Glória a Deus. Queridos, a gente não consegue descrever a grandiosidade de Deus. Mas aqui nesses versículos a gente começa a pensar nessa esperança dessa glória de Deus. Aleluia. Então, queridos, essa convicção da nossa vida eterna com Deus, o plano que o Senhor fez por nós, queridos, e reinar com Ele, né? No lugar, estar nesse acesso, queridos, é glória, é a Shekinah de Deus, é o poder de Deus na vida de vocês, queridos. Imagine Paulo escrevendo isso para os irmãos, falando desses benefícios da justificação. E João, quando ele começa a descrever os céus, ele não é tanta coisa linda que aos olhos humanos é difícil de descrever. É isso que Deus tem para você, essa glória, essa esperança. Queridos, não desistam, mas confiam, perseverem, porque vocês têm a paz com Deus, você tem acesso à graça e você tem a esperança da glória de Deus na sua vida. E tudo através de Jesus. Tudo através da fé em Cristo. Bem, queridos? Will, pode passar para a próxima. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Continuando no texto, né, capítulo 5, do 35 e 5, então a gente falou sobre os benefícios, mas continua. Eu fiquei pensando, falei, olha como que Paulo descrevendo, tribulação produz paciência, experiência e esperança. Então nós temos os benefícios da paz, da graça, da esperança em glória. E Jesus não falou para nós, em João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No sentido da nossa vida com Deus, vamos continuar, quer dizer, o gozo da alegria nas tribulações. O que ela faz na vida do cristão? Então, queridos, é a experiência, produz. Eu fiquei pensando, uma tribulação, né? Até eu fui procurar aqui de uma forma mais do nosso dia a dia mesmo, da nossa realidade. O que seria a tribulação? Amargura, aflição, adversidade. Então, amargura, aflição, adversidade. Tribulação produz. Então, alguma coisa vai acontecer quando você passa por tribulação. Alguma coisa vai acontecer. No mundo tereis aflições. Nós falamos ontem no culto sobre ansiedade, né? Algumas coisas que muitas vezes acabam nos deixando tristes, desanimados. Tribulação, ela produz. Quer dizer, ela tem que dar
dar fruto. Alguma coisa tem que acontecer nesse momento que você está passando por um momento de ansiedade ou amargura, adversidade, ou até mesmo um momento de aflição. Quando você recorre a Deus, quando você busca o Senhor, algo acontece e você cresce na presença do Senhor. Então, quando a gente fala do gozo, alegria nas tribulações, quem pode ler, por gentileza, Tiago 1, capítulo 1, do 2 ao 4, que também vai falar sobre tribulação, o que ela produz na vida do cristão que está firme com Cristo. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejas perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém. Queridos, então assim, fique feliz. Fique feliz. Se você está passando por um momento assim, não se preocupe, Deus está trabalhando na sua vida. Se alegre com isso, porque você está tendo, vai produzir a paciência, a experiência e a esperança. Quem pode ler esse texto aqui no rodapé, que é o que Paulo está falando, e a gente já vai concluir o que não. Quem pode ler o texto que está no rodapé? Quem se habilita aí? Pedrinho, Anjos? Não Tá bem no somente rodapé, Pedrinho. mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pedrinho. Então, queridos, esse gozo, essa alegria das tribulações, ela vai te aperfeiçoar em Cristo, vai te dar crescimento espiritual e muito mais intimidade com Deus. Você vai se sentir mais próximo, você vai buscar mais a Deus, você vai orar mais, você vai ler mais. Porque é muito fácil, quando tá tudo bem, você faz aquela oraçãozinha de 5 minutos que já dorme, né, Will? Deitou, eu vou orar antes de dormir. Aí deita na cama, já dorme, né? Aí tá orando a Deus, já dormiu. Senhor, não, eu vou ler a Bíblia, pecados. eu não vou dormir. Senhor, abençoa Aí eu meus vou orar. pecados, perdoa a tua glória. Tá tudo errado. Que eu não E aí tenha passa, mais né? fé e sim desvie daqui a pouco. Aquela oração rápida, porque tá tudo bem. Aí você, quando já dormiu, aquele sono, né, abençoado. Mas aí quando você tá nesse momento mais assim, que Deus tá te apertando, e eu quero falando de tribulação, falando de sofrimento, tem um exemplo na Bíblia, não tem, gente? De uma pessoa que sofreu muito. Quem é? Quem é, gente, que sofreu muito, mas que teve algo muito especial no final? Quem? Jó. Sabe? Isso mesmo. Eu acabei de falar. O Davi também falou aqui, queridos, Jó. O que nós aprendemos dele? A bênção estava aqui, ó. Gente, o que nós aprendemos? Quando falamos de gozo, alegria, não foi fácil o momento que ele passou. E muitas vezes a nossa vida não tem sido fácil em alguns momentos da nossa vida. Em algum momento que a gente está apreensivo, está aflito com alguma decisão que tem que ser tomada, ou algo que, enfim. Mas a gente tem que ser, por que Jó sofreu tanto se ele era justo? Que orava pela sua família, intercedia pelos seus filhos, tinha todo aquele cuidado. Mas o que nós aprendemos bem no finalzinho da carta, né? Bem no finalzinho do livro de Jó, que ele fala que essa experiência que ele teve, paciência de Jó, que o pessoal fala, nossa, tem que ter paciência de Jó. Não foi algo assim que foi um estralar de dedos. Ele passou um bom tempo, não foi tão rápido assim. Perdeu bens, perdeu família, quer dizer, cada hora ele recebeu uma notícia ruim. Ainda ficou doente. Então, gente, foi assim, a paciência, ele teve paciência. Foi fácil. Até a esposa dele falou, olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Já era, não tem solução mais. E o que aconteceu, gente, no final? Quem pode ler para mim? Jó, capítulo 42, versículo 5. Então, a gente está falando sobre paciência, sobre experiência e a esperança, queridos.
em qualquer coisa que você esteja passando hoje, qualquer dificuldade que você esteja passando, há esperança para você. Creia que Jesus está com você. Tá bom, queridos? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora veem os meus olhos. E se não me falha a memória, eu tô lembrando agora, coisa linda isso aí. Eu lembrei que você pregou sobre isso no trabalho dos jovens, sobre que quando nós oramos pelos nossos amigos, Deus vira o cativeiro. Aquilo que era maldição se torna bênção. Queridos, tribulação produz paciência, experiência e esperança. Não desista. Deus está conosco. Então, que nem Jó, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, eu só ouvia, hoje eu vejo. E é isso que Deus quer para a sua vida, experiência com ele. Como? Orando, jejuando, que nem o pastor está ministrando nessas disciplinas espirituais, né? Que nem o Elinho fala. Gozo nas tribulações. Gente, experiência com Deus. Eu falo que a nossa igreja passou uma experiência com Deus. Então a gente tem muitas coisas para falar, gente. Eu passei experiência com Deus, nós passamos a cada dia experiência com Deus. Porque Deus, ele age, ele opera maravilhas e ele transforma. Então, queridos, abre o coração de vocês, deixa Deus falar que o Senhor quer, usar vocês aí, viu? Deus quer usar vocês. Então, amado, intimidade com Deus, experiência. Então, quando eu falei de Filipenses 4:7, eu falo por experiência minha, saúde física. A gente falou de Jó, do sofrimento dele, que ele também ficou enfermo, né, fisicamente. E eu passei um ano, né, fazendo um tratamento de câncer de mama. Isso já faz mais de 10 anos, mas eu vou ser bem breve aqui, mas só nesse sentido de experiência com Deus, queridos. Nós ouvimos a voz de Deus tão audível. É algo assim que só você vivenciando para você saber. E eu sei que cada um de vocês já tiveram algum momento com Deus, momento de experiência, que ali você falou, Senhor, será que tem jeito? Aí o Senhor mostrou, tem jeito sim, há esperança. E eu tive essa esperança, o Senhor renovou, o Senhor me curou. Eu estou aqui, queridos, porque o Senhor foi misericordioso com a minha vida. A igreja orou por mim. E a gente tem vários testemunhos na nossa igreja de outras pessoas que foram também transformadas por Cristo, que foram curadas por Cristo. Deus, ele é o mesmo. E aí, quando nós vamos falar agora do amor divino derramado em nós, queridos, é coisa maravilhosa. Quando eu estudei, já fiquei lembrando de tantas coisas que eu já vivenciei, que eu já vi a igreja. Eu falei, Senhor, que amor maravilhoso é esse? Esse amor divino, que através do Espírito Santo de Deus, ele toca em nós. Aí eu fiquei pensando nessa passagem aqui, queridos, quando fala que o Senhor, a gente vai entrar no outro, mas quando fala que através do Espírito Santo, esse amor só é derramado em um coração justificado. Se nós cremos em Cristo, se nós entregamos nossa vida para Ele, Ele é o nosso Salvador, nós temos esse amor. E o Senhor, através desse amor maravilhoso que a própria carta está falando, Ele deu o Espírito Santo para nós. Ele deu o Espírito Santo para nós, queridos. Ele foi nos dado. Aí eu pergunto para vocês, quando esse Espírito Santo foi dado para nós? Quando você aceitou. Quando você reconheceu, Senhor, eu sou injusto diante de Deus, eu sou pecador. Eu preciso de ser justificado diante de Deus. Eu preciso dessa paz que só o Senhor pode me dar. Eu preciso dessa graça que só o Senhor pode me dar. Eu preciso dessa esperança que é da sua glória. Eu preciso ser tocado por ti. E quando Jesus falou em João 14:26, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador. Vocês não vão estar sozinhos. Queridos, o Senhor nos deu o Espírito Santo. E aí Paulo também fala em Filipenses 1:13-14, a gente não vai ler para ganharmos tempo, ele fala do penhor. Queridos, a nossa dívida foi paga. O penhor, o Espírito Santo, Deus fala direto no teu coração através do Espírito Santo que foi dado. Queridos, por conta do amor de Deus por nós. Olha o cuidado de Deus. Então, amados, além desse amor de vida derramado por nós, eu fiquei pensando, né, dentro desse texto falando da Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O plano, olha, queridos, é maravilhoso. E o Senhor está falando isso para nós. Primeiro, o Pai nos amou. Segundo, o Filho se entregou. E o Espírito Santo nos consolou. E ele tem nos consolado até hoje. Até a vinda de Cristo.
até a segunda vinda, até ele vir buscar a sua igreja. Amém, queridos? É maravilhoso. Então, lembre-se, queridos, que muitas vezes no gozo, ter alegria na tribulação que o Senhor está trabalhando através das nossas vidas. E não esquecemos desse amor divino que foi derramado por nós. A gente está falando dos benefícios da justificação. Então, na tribulação, você produz. Na tribulação, você produz paciência, experiência e esperança. Amém, queridos? Pode seguir, Will, para o próximo slide. E aí, falando sobre morte de Cristo pelos pecadores, o amor de Deus demonstrado a nós através de Jesus que morreu por nós. Aí, eu faço uma perguntinha para, não passar. Então, tudo isso que nós comentamos hoje, de todos esses benefícios pela justificação, Você morreria por alguém? Quem você nem conhece? O que vocês me responderiam hoje, sendo sinceros? Vocês morreriam por alguém? Sem você conhecer, se ele é bom, se ele é ruim? O que vocês fariam? Não morreria não. Você ia dar vida para alguém? Não, mas quem Não. dava uma cidadinha, né? Gente, olha a profundidade, olha o que Paulo está trazendo. Está falando, gente, a morte de Cristo pelos pecadores. O amor de Deus é mostrado a nós. Ele deu o seu filho, que deu. O Pai amou, Jesus se entregou. Coisa linda, queridos. Quem pode ler aqui no rodapé, para a gente só continuar falando aqui, Romanos, que é aqui embaixo, do 5, Romanos capítulo 5, do 6 a 11. Quem achou pode ler, por favor. Posso ler? Tá. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tá, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5, do 6 ao 11. Amém, queridos. Então a gente fez essa pergunta. Você morreria por alguém? Olha no próprio texto que Paulo fala. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém use morrer? O Senhor prova seu amor, entregando o seu Filho para morrer por nós. O plano da salvação, nos resgatou, nos justificou. Agora, através de Cristo, nós somos justos diante de Deus. Aí quando falamos, Deus prova seu amor para conosco, no versículo 8. Queridos, esse versículo é lindo. Queridos, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos, a lei nos mostra o pecado, e Cristo mostra o amor de Deus por nós. O plano para nos resgatar. Como homens a gente não ia conseguir, mas ele fez todo esse plano. E aí Deus nos amou, agora somos justificados mediante a fé em Cristo e salvos da ira. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E qual que é? O salário do pecado é a morte. Tinha uma condenação. Eu não vou dar spoiler não, tá, Will? Porque a semana que vem você vai falar sobre isso, né? Vai ser bem. Pode dar, pra gente ficar curioso. Queridos, pensa numa situação. Pensa nisso. Queridos, reconciliados com Deus. Eu fiquei procurando reconciliar. O que é isso? Queridos, o Senhor reconciliou. Ele trouxe, aquilo que estava separado, ele uniu de volta. Aquilo que o pecado separou, nos distanciou de Deus, ele trouxe de volta. Ele ligou isso, essa linha, esse relacionamento com Deus. Agora somos povo de Deus, unido em Cristo. Então, querido, a morte de Cristo não foi em vão. Tem tudo isso que o Senhor fez, esse amor. E aí eu
pensando também, falando nesse sentido do pecado que produz a fraqueza no homem. E aí a gente começa a pensar, gente, Jesus morreu e ele não nos conhecia. Ele não conhecia você, não conhecia eu, não conhecia o Davi, mas ele morreu. Quando ele fala lá em João, quando ele faz a oração sacerdotal, ele fala, Senhor, aqueles que o Senhor vai me dar, guarda ele. Então, gente, esse amor tão lindo, que o Senhor nos amou, Jesus se entregou, e o Senhor mandou o Consolador que nos consola, que nos, cada dia, olhem, queridos, orem, firme mais os passos, porque, ó, Jesus morreu por nós, e nós éramos pecadores, e hoje o Senhor nos traz a vida, e aquela ira vindoura, a gente já tem uma visão totalmente diferente, a gente está olhando para a glória de Deus, a esperança do futuro em Deus, com Deus, amém, queridos? E falando sobre justificação, desse amor divino derramado por nós, aí eu faço essa pergunta para vocês, queridos. A gente já daqui a pouco já está encerrando. O Senhor nos reconciliou com Deus. Então o Senhor fez algo tão maravilhoso para nós. Eu não vou entrar porque mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas aí eu penso que nem Paulo falou em Gálatas, eu preciso estar crucificado para o mundo. O mundo ele precisa morrer para mim, para que a vida de Cristo viva em mim. Então não adianta, querida, a gente sentar aqui domingo de manhã e estudar essa carta profunda, impactante, porque ela impactou grandes, reforma protestante, enfim, que nem o Will falou. Se a gente não for impactado por ela e a gente não começar a produzir fruto, porque não adianta, queridos, isso daqui é lançar no vento. Mas se você pega essa palavra e guarda e pratica, Jesus vai fazer algo maravilhoso através da sua vida. Jesus vai impactar outras vidas, queridos. Deus quer usar você. Então esse amor maravilhoso de Jesus não pode ficar só para nós. Essa graça não pode ficar só para nós. Tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor fez, é para sermos nova criatura nele. O Senhor nos formou, o Senhor cuidou até então. Mas é para que você seja um canal de bem. Amém, queridos? Amém? Aí, amados do coração do Pai, já estamos chegando no finalzinho aqui, de uma reflexão, né, da carta de Paulo, né, que fala agora no capítulo 5, e que nem nós falamos bem no início, falando sobre que por um homem entrou o pecado e a condenação. Por um homem entrou, né, vida e salvação. Então, morte em Adão, vida em Cristo. Essa comparação eu tirei do comentário do livro da Helena Cabral, que eu achei muito interessante. Eu pesquisei também, vi em outros estudos que eles usaram essa mesma referência. Eu falei, então, Deus, né, é uma coisa de uma forma simples, mas bem objetiva para nós, tá bom, queridos? Mas antes de tudo isso, amados, eu fico pensando assim, como Deus é maravilhoso, né? Como o Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Aqui não está no texto, mas eu vou só ler o capítulo 12 até o 14, para nós entrarmos aqui no 15, tá bom? Ó, o título é: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Estamos no versículo 15, que aí fazemos uma comparação. Adão e Jesus, falando sobre a morte, falando sobre o pecado, aí falando sobre a graça e sobre a salvação. Então, pela ofensa de um, morreram muitos. Aí, pelo dom da graça de um homem, deixa eu só tirar aqui, a graça foi abundante sobre muitos. Uma só ofensa e todos foram condenados. A graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos.
Pela desobediência de um homem, todos fizeram pecadores. Pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. O pecado reinou pela morte, a graça, pela justiça de um só superabundou a graça. E o pecado reinou pela morte e a graça reinou pela justiça. Tava aqui. Desculpa, gente, uma coisa que eu não estava enxergando aqui, eu tive que tirar a telinha, tá bom? Então, queridos, Adão, falando sobre como homem físico, homem natural, e Jesus como homem espiritual, né, que nos trouxe vida. Então, aí fala, falando sobre, superabundou. Essa passagem é tão linda, gente. Aonde o pecado, a ofensa, superabundou a graça de Deus, gente, é superior, é muito mais. Então, quando Jesus, aí eu fiquei lembrando, quando Jesus fala, Senhor, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar essa pessoa? Aí ele falou, 70 vezes 7. Aí, no sentido do perdão, nesse sentido, aí você fala, muito mais, o plano de Deus para nós, queridos, era Jesus, né, comentando com os seus discípulos, falando sobre as transições, ainda mais nós como ser humano, como homens pecadores. Mas Jesus morreu por nós. E essa graça, ela superabundou, queridos. Então tem o pecado, tem uma falha, mas vem a graça de Deus que é superior ao pecado. Se você crê, se você confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Alcança esse plano maravilhoso da salvação que o Senhor tem para a sua vida. Aí, não dando spoiler, né, Will, mas falando, mas pode até questionar. Que aí eu já vou só ler. Ele fala, o último que fala, o versículo 21, e eu já vou entrar no capítulo 6, 1 e 2. Eu não dou spoiler, mas é dentro para o pessoal entender o contexto do que nós estávamos falando sobre Adão e Jesus. Aí, o que acontece? Aqui, ó. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Tá, versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, queridos, olha o plano do Senhor para nossas vidas. É coisa linda, né, Will? É maravilhoso, né? E a aula que vem vai falar sobre isso. Então, queridos, não, de maneira nenhuma. E aí eu lembrei de Paulo, né? 2 Coríntios, se não me falha a memória, 12:9, fala sobre espinho na carne. E a gente fala das nossas limitações como homem, que a gente às vezes vai sentido, falando sobre o homem natural, o homem espiritual. E aí ele orou 3 vezes sobre um espinho na carne, sobre uma dificuldade. Mas o Senhor falou para ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, queridos, isso é só para nós entendermos o plano de Deus que é maravilhoso para a nossa vida. Então, nós somos justificados por Jesus, pela fé em Cristo. Então, queridos, que Deus abençoe. Will, quer comentar alguma coisa? Marcos? Mas você vê que Paulo, ele liga tudo, né? Ele faz a ligação no livro todo, né? E não tem como a gente citar uma parte e não citar a outra. Não. Acaba perdendo o contexto. Mas é interessante a gente ver, né, como que Paulo apresenta aqui, né, os benefícios de quando a gente é justificado, né? E que a gente possa desfrutar desse benefício, né? Sim. É algo que a gente não merecia, mas Deus está nos dando. Basta a gente crer, né? Basta a gente acreditar confiar em Jesus, né? Que o sacrifício dele nos justifica de todo o pecado. E aí que a gente falou, né? Não é só o perdão, né? E a gente não imputa aquilo que a gente merecia, mas é justificar. Ou seja, não há mais condenação, né? Não há nada que nos condene. E aí, além de não ter mais nada que nos condene, ainda tem benefício, né? Tem os benefícios, né? Deus é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Ele é plano perfeito, né? É um plano perfeito. É coisa linda. Assim, eu estudando, meditando e pensando nesse
amor tão grande de Deus, quer dizer, o Senhor nos amou, a Trindade ali presente, Paulo colocando essa referência da Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é para nós. O Senhor nos amou, o Jesus se entregou e o Espírito Santo nos consola, e ele tá ali, ó, nos ajudando, né? Tá nos lembrando, tá nos fortalecendo. O amor de Deus é maravilhoso. E aí, Marcolino, quer comentar alguma coisa, Benção? Não, Lani, foi a bênção. Eu só fiquei no versículo 5, quando você comentou da esperança que não decepciona, né? E aí você deu um exemplo do Deus que cura a enfermidade, do Deus que nós cremos, né, que a nossa esperança está nele, no meio da tribulação, no meio da turbulência. Mas eu acho que uma coisa também que a gente precisa sempre lembrar é que Paulo fala aqui que a esperança não decepciona porque a nossa esperança é Cristo, né? Porque Paulo, ele falava para uma igreja perseguida que era jogada aos leões, e por mais que eles tinham essa esperança e eles criam num Deus que poderia livrar e que poderia curar, Deus resolveu por aquele motivo não curar e não livrar. Mas todos eles, sem dúvida alguma, assim como Estevão, a morte, o máximo que ela pôde fazer com eles foi colocá-lo diante de Cristo, né? Então a gente tem que lembrar que essa esperança, além de ter os benefícios nessa vida, da esperança de que Deus cuida de nós, mesmo que nós sabemos que Deus livra do acidente, mas mesmo quando Ele não livra, e o Deus que cura a enfermidade, mesmo quando Ele não cura, a nossa esperança é que o máximo que a morte pode fazer com a gente é nos colocar de frente a frente com a nossa viva esperança, que é Cristo. Amém. Então acho que isso é muito, né, parte da tribulação, que não é só passar a tribulação como se, isso aqui não me afeta, eu vou estar feliz porque eu tenho a alegria de Cristo na minha vida, mas é uma convicção. Por isso que ele fala que a paz de Deus, né, lá na outra carta, ele guarda o nosso coração e a nossa mente, porque a gente não é fingir que não existe a tribulação, mas é viver ela como se aqui, como Paulo mesmo diz, né, que não se pode esperança, né, Marcos? Que a nós há de ser reveladas, né, que as tribulações do tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Então esse versículo aqui para mim foi o mais difícil para mim para entender, porque é bonito, tipo, a tribulação produz perseverança, paciência, é muito bonito ler, mas no fim é a parte mais difícil de viver, mas que é o profundo que Paulo traz aqui. Então, até dentro disso que você estava falando, é bênção, né, nesse sentido que é realmente. E aí, às vezes, quando você recebe uma notícia, e aí você fala, você tem que olhar para Cristo. Então, que nem você falou, essa esperança, tanto dos nossos irmãos, né, naquele momento de Roma, muito bem colocado, é a esperança da vinda futura, o que Deus tem preparado para nós, né? Muito bem, Marcos, e é algo para a gente não esquecer. No mundo teremos aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, né? E para que o Senhor venha nos fortalecer. Tudo pode acontecer, como você colocou. Tem pessoas que a gente conheceu que não foi curado, tem pessoas que passou por momentos difíceis, a gente orou por alguém, não. Então, assim, aí a gente lembra até lá em Pedro, quando Pedro fala também dos nossos irmãos, quando em Hebreus também fala dos nossos irmãos que foram perseguidos, que às vezes não viram muitas coisas, mas creram nessa esperança futura, no plano eterno de Deus para a vida deles. Maravilhoso. Ô, Will, antes de finalizar, o Marcos comentando, só para encerrar, eu lembrei de algo agora, que essa esperança, né, que o Marcos falou que é algo difícil, assim, do sentido para a gente compreender, eu lembrei que falando da vida, né, pessoal, quando eu perdi meus 2 irmãos. Então, assim, eu não sei se todos sabem, eu perdi 2 irmãos, eles foram assassinados, né? E nesse momento, até, Marcos, eu falo assim, porque esse momento não é fácil, porque você está seguindo o Senhor, está trabalhando na casa dele, eu estava na obra, fazendo evangelismo, atuante, entregando minha família, crendo que o Senhor podia salvar minha casa, crendo no plano da salvação para minha família e também para os meus irmãos, e de repente foram ceifados. E nesse momento, Marcos, eu orei ao Pai, falei, Senhor, é difícil a gente receber uma notícia que tiraram a vida, mas o Senhor é o dono de todas as coisas. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, trabalhando na minha família,
E o Senhor foi mostrando que era um plano dele para a vida dos meus irmãos, porque o Senhor tinha algo muito maior para ele. E aí eles tiraram. O meu irmão morreu primeiro, aí eu orei ao Senhor, e num culto o Senhor falou comigo que aquele que eu estava pensando estava com ele. Aí o Senhor confirmou que o Senhor tinha guardado ele. Aí depois de um tempo, meu outro irmão faleceu. E eu falei, Senhor, e agora? Se nós oramos por um, se nós oramos por... São situações diferentes, mas eu falei, Senhor, eu te sirvo, a minha vida está nas tuas mãos, a minha família está... Por que tudo isso aconteceu? E aí o Senhor foi trabalhando. E também ele falou, tudo tem um plano. Se o seu irmão continuasse, talvez não teria salvação. Então, é que nem o Marco... Às vezes é difícil a gente entender, deixar de ter a pessoa próxima, mas saber que um dia, se nós estivermos firmes, crendo em Jesus, não, sabe, buscando o Senhor tem algo eterno, e a gente pode, a minha esperança é um dia se encontrar com Ele, né, no reino da glória do Senhor, estarmos ali juntos, podendo participar das bodas do Cordeiro, poder participar juntos ali, com alegria, junto com o Senhor. Então, são momentos diferentes que a gente passa na nossa vida, e ali a gente tem experiência com Deus. Não é fácil, mas é entender o plano de Deus. Você vai deixar de ter aquela pessoa, mas sabe que lá na frente, seguindo firme com Jesus, o Senhor tem um plano eterno. Só é que eu lembrei, Marcos, e foi um momento também bem delicado, assim, mas falando nesse sentido da esperança vindoura mesmo. É isso, então, gente. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela cooperação ontem e hoje, né?